Olá, tudo bem? Aqui é... Não, o que eu falo mesmo? E aí, gente, né? E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Sérgio Maciel e hoje a gente vai responder mais algumas perguntas em mais um Responde Se Souber. Como é que eu começo meu vídeo? É tanto vídeo na minha cabeça. Já curte esse vídeo, comenta o que você achou, se inscreva no canal, comenta antes de começar o vídeo, porque é assim que a gente faz por aqui, você sabe como é que é. Lembra de colocar a tua pergunta, porque em breve a gente vai começar um quadro só respondendo os comentários de vocês aqui no YouTube. Tô prometendo faz tempo, porque... Tenho preguiça de gravar ele, mas ele vai sair. Então, inclusive eu vou gravar hoje esse quadro. Então aqui tá, as promessas estão se cumprindo. Mas bora lá, vou começar as perguntas aqui. Eu já estou com o meu celular aberto, você sabe como é que funciona. Tô aqui com o meu celular aberto com as caixinhas de perguntas. E aí eu vou mostrar a tela do meu celular pra vocês. Só apareceu uma pergunta aí. Eu vou começar com essa, nem tinha lido pergunta nenhuma até agora. Então bora lá, vamos começar. Transição. Deus fala ainda de forma audível? Você já escutou de forma audível? Olha, essa pergunta é extremamente interessante. Hoje, a nossa principal forma de ouvir Deus é através da sua palavra. Tem um versículo, deixa eu abrir aqui, ó. Hebreus, eu acho que é o capítulo 1. Hebreus capítulo 1, o texto já começa assim, ó. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, na antiguidade, era muito mais comum Deus ele falar diretamente com pessoas. Deus ele falou diretamente com Abraão. Deus ele descia no jardim para falar diretamente com Adão. Deus no monte falou diretamente com Moisés. Só que a gente tem que entender que tanto Abraão quanto Moisés eram profetas. Adão aqui é o único que a gente exclui da lista, mas ele estava numa condição especial porque ele literalmente Foi o primeiro homem que estava no Éden. A gente tem que Deus falava diretamente com Elias, mas todos esses caras eram profetas. E tinha uma característica nos profetas do Antigo Testamento que eles tinham o Espírito de Deus sobre eles, né? Todos os profetas tinham o Espírito de Deus. Inclusive, antes da gente continuar aqui o texto de Hebreus, eu vou abrir o texto aqui que eu já li em outro vídeo aqui que eu fiz agora recentemente, lá de Números capítulo 11. Em Números capítulo 11 tem um texto que Deus, Moisés, ele tá cansado, né? Porque o povo é cansativo, lidar com o povo. E Deus fala, Moisés, é o seguinte, escolhe aí 70 homens, e os homens são eleitos pelo povo de Israel. E esses 70 homens, Deus falou, vou tirar uma parte do teu espírito e colocar sobre eles. Deixa eu ver se eu acho que esse versículo, eu sei que é o Números 11, verso 16 e 17, bora ler aqui, ó. Reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são os anciões superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que esteja ali com você. Então descerei ali e falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Então por que esses homens, tipo Moisés, tipo Abraão, tipo esses profetas do Antigo Testamento, eles ouviam a voz de Deus? Porque eles tinham um Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, a gente já vai voltar pro Hebreus lá, mas Romanos capítulo 8, aqui ó, no verso 12, bora ler a partir do verso 12? Não, a partir do verso 14. Olha o que está escrito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos. Ou seja, como funciona a comunicação de Deus com o homem? O Espírito de Deus, como o texto diz aqui, se comunica com o nosso espírito. Então é assim, como é que os profetas do Antigo Testamento eles ouviram a voz de Deus? Porque o Espírito de Deus se comunicava com o Espírito deles. Não era todo mundo do Antigo Testamento que tinha o Espírito de Deus, era só os profetas, era só os profetas que tinham isso, e eles não tinham por completo. Mas a partir de Atos 2, quando Pedro ele se levanta e começa a pregar, vocês conhecem essa história, e aí Pedro ele fala uma coisa muito interessante, ele fala de uma profecia de Joel capítulo 2. Na profecia Joel falava, nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Beleza. Quando acontece o que acontece lá em Atos 2, Pedro se levanta e Pedro ele fala exatamente a seguinte fase. E acontecerá que nos últimos dias do Senhor derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Aqui no verso 16, Pedro explica, mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, Pedro está falando, aquilo que acontecia com os profetas agora acontece conosco. Aquilo que era exclusivo dos profetas, o Espírito de Deus, agora está sobre nós. É o que está acontecendo aqui. Uma coisa que era exclusiva dos profetas, agora também nós fazemos isso. Então, se no Antigo Testamento Deus falava com seus profetas através do seu Espírito que está dentro deles, então hoje também esse Espírito ele mora dentro de nós. O Espírito, quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que você se torna templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo mora dentro de você e se comunica com o seu Espírito. A Bíblia dizendo que você é filho de Deus, mas também Deus pode falar com você através do Espírito Santo que
mora em você. Voltando para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, primeiramente, Deus falou pelos profetas. Agora, Deus se revelou através de Jesus, através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Deus, ele fala hoje através do Filho. Tá, mas e o Filho? Como é que assim é o Filho? O Filho você sabe que é Jesus, só que tem um detalhe muito interessante nessa questão de Jesus, aí eu vou fechar o pensamento aqui e você vai entender. João capítulo 1, que aqui estamos no muito bem, mano, é Bíblia atrás de Bíblia aqui. Deixa eu colocar aqui, João, eu errei até o texto aqui. João, capítulo 1, o verso é o versículo 1, vou colocar na versão NVI. Cadê a versão NVI? Nova versão internacional. Aqui, ó. Leia comigo. Esse texto aqui está falando de Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Então, hoje, Deus se revela através do seu Filho. O Filho é a palavra. Então, a nossa Bíblia, a sua Bíblia, é a revelação do Filho. O Filho se revelou através dos profetas, através das Escrituras, através dos Salmos, através dos Provérbios. O Filho se revelou através de Isaías, Jeremias, Lamentações. E o Filho ainda mais, ele se manifestou e revelou no Novo Testamento, em Marcos, João, em Romanos, Coríntios. O Filho se revelou através da sua palavra a nós. O Filho se revela a nós através da sua palavra. Então Deus, ele ainda fala conosco através da sua palavra. Esse é o maior método de Deus falar. Mas, porque nós hoje temos o Espírito de Deus morando dentro de nós, nós podemos também ouvir claramente a voz de Deus. Isso pode acontecer, porque Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Então, se Deus quiser bradar com você e falar com você, Deus pode fazer isso. em nenhum momento a Bíblia fala que Deus não possa fazer isso. E aí, voltando aqui para a pergunta, a segunda parte da pergunta é: você já escutou de forma audível? Já tive essa experiência. Mas entenda, a gente não pode pegar uma experiência pessoal e montar como base de doutrina. Eu entendo hoje que Deus fala com as pessoas até hoje de forma audível, ele pode fazer isso porque ele é soberano, ele faz o que ele quer, mas eu entendo também que Deus não vai contra a sua palavra. Porque eu disse, a principal forma de Deus falar não é através de profetas, não é através de forma audível e de clara, não, é através da sua palavra. Então, mesmo que Deus tenha falado comigo de forma perspectiva e audível, isso não é base de doutrina. Isso é uma experiência pessoal que eu tive. Eu vou te contar essa experiência pessoal. Uma vez eu tava num momento um pouco ruim, eu tinha ficado disciplinado na igreja, tava cheio dos pecados, tinha sido afastado, e eu tava voltando. Depois de um tempo desse momento de retorno, né, pra igreja, tudo, na verdade nunca cheguei a me desviar, só que eu tava em pecado, etc, o pastor me deixou de disciplina e não voltei. Aí eu estava naquele momento de, meu Deus, porque assim, depois que você passa muito tempo num pecado e volta, você passa por um momento de aceitação, porque Deus já te perdoou, as pessoas já te perdoaram, falta você se perdoar. E eu tava nesse momento. E aí eu estava lá, ouvindo a pregação, tava sentado, só que minha mente viajando. Poxa, eu fiz tanta besteira, Deus não vai me perdoar, não tenho mais jeito, tal. Esse era o meu pensamento. Pô, não tem, por que eu tô aqui se tal? Sabe o quê? Aí eu ouvi uma voz. Isso é uma experiência minha. Eu ouvi uma voz vindo de trás da minha cabeça aqui. A voz falava bem assim: lembra de Pedro? Quando eu ouvi essa voz, eu olhei pra trás, não tinha ninguém atrás de mim. Aí eu falei, Estou ficando maluco. eu vou continuar prestando atenção na pregação e tal. E de novo eu ouvi a voz atrás de mim, no meu ouvido direito. Ele afundou. Nem sabia Pedro que quando afundou, um dia eu ia levantar ele e ele ia ganhar 3.000. E a voz falou comigo: você afundou, mas um dia eu vou te levantar para ganhar 3.000. Então, tipo assim, foi uma mensagem clara, foi uma mensagem bíblica. Assim como o Pedro afundou lá andando nas águas e o Pedro que fracassou um dia se levantou e ganhou 3.000, essa era a mensagem para mim. Não foi uma mensagem externa à Bíblia, foi uma mensagem bíblica. Eu ouvi essa voz claramente dizendo a mim. Ninguém mais ouviu, só eu. Foi uma experiência que eu tive. Mas entenda, até a experiência que eu tive, ela não fugiu da Escritura. Mesmo que eu não tivesse ouvido a voz e só tivesse lido a Bíblia, talvez eu tivesse chegado na mesma conclusão, porque é a palavra de Deus. Entendeu? Eu creio que Deus fala, porque isso já aconteceu comigo, também tem uma base bíblica para isso, mas nós temos que ter cuidado para a gente não ficar ouvindo vozes e simplesmente achar que é Deus, se essa voz for contra a Escritura. Agora eu passei muito tempo nessa pergunta, né? Bora pra próxima. É pecado um evangélico namorar uma católica por conta do jogo desigual? É. Por quê? Deixa eu abrir aqui na Bíblia. 2 Coríntios 6:14. Esqueci de colocar pra vocês aqui. 6:14 e 15. Olha o que está escrito. Não se ponham em julgo desigual
com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Ainda tem o verso 16 que diz: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Deus disse: habitarei com eles e entre eles andarei, e serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, esse texto é bem claro. Apesar dos católicos terem sua religião, beleza, a gente respeita, de verdade, a gente respeita. Eu discordo? Discordo, com certeza. Mas eu também não fico enchendo o saco de católico, não. Tipo assim, eu falo, os católicos falam que eu persigo eles, tá? Cara, mas eu falo, eu defendo minha fé dentro do meu Instagram, dentro do YouTube. Eu não vou lá na igreja católica, fico perturbando a vida de católico para ele se converter para o evangelho, porque beleza, ele tem o direito civil de exercer aquilo que ele acredita, assim como eu tenho também. Mas, biblicamente falando, não há comunhão. Porque dentro daquilo que nós cremos, nós entendemos que o catolicismo Não é. o cristianismo bíblico verdadeiro. Logo, eles, apesar de parecerem crentes, eles creem naquilo, beleza, eles têm a religião deles, ok? Eles, para nós, biblicamente, são descrentes daquilo que nós cremos. Liguei o microfone. Tem fé diferente. São coisas diferentes, são confissões de fé diferentes. A confissão de fé católica, nós cremos na igreja católica, nós cremos em Maria, etc. Vocês sabem lá a confissão de fé católica. Na confissão de fé evangélica, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E é isso aí. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, etc. Então, é confissão de fé diferente, são fezes, são fezes diferentes, é fogo. São fé, como é que fala isso? Eu não sei qual é o plural de fé. É fés? Não sei, vocês não estão prestando atenção, é fés. São fés diferentes, fezes diferentes. São fés diferentes. Então, para nós, eles são tratados como descrentes. E está escrito, não se põe em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade, e aí te quebra no versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Literalmente, para um cristão que vê um católico, cara, tu vê aquilo ali como, principalmente várias práticas católicas, como idolatria, né? A gente tem a mariolatria, a aparecidolatria, essa loucura toda. Então, não bate, cara, não bate, não vale a pena esse negócio. Tem gente que consegue? Já vi conseguir, mas tipo assim, eu acho extremamente esquisito e biblicamente errado. Próxima pergunta, tô na ordem aqui, tá? É pecado jogar jogos só se você achar que é. Eu sempre uso esse versículo aqui de Romanos. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, que eu sempre esqueço de colocar, né? Capítulo 14. Olha o que diz o último versículo de Romanos, capítulo 14. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Nesse texto inteiro, Paulo está fazendo uma defesa sobre comer ou não carnes consagradas, né, basicamente. E aí, deixa eu voltar aqui num certo versículo, Deixa eu lembrar qual é o versículo. no verso 14, ele diz bem assim, ó: estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor, de que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro. Então Paulo está falando claramente, muitas coisas não são impuras. Não é pecado você jogar, não é pecado isso, não é impuro. Mas se você acha que é impuro, vai ser impuro para você, porque você não tem certeza. E aí no último versículo Paulo completa: e tudo que não provém da certeza, tudo que não provém de fé, e você sabe que fé é a certeza, é pecado. Então, se você tem dúvida que é pecado jogar, não jogue, porque é pecado pra você, entendeu? Agora, se você tem certeza que não é, como eu tenho certeza que não é, joga, cara, tá de boa. Então, é pecado pra quem acha que é. E se eu acho que é pecado e não quero achar que é pecado, então conheça mais a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais liberdade você tem. E aí a gente vai lá pra Gálatas, acho que é Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A carta da liberdade, Paulo começa esse texto dizendo: permaneçam firmes na liberdade, para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam a um jugo de escravidão. Paulo está falando aqui literalmente disso, que as pessoas começaram a criar leis e inventar coisas que não era para ter. Só que as pessoas começaram a criar essas leis e aí seguiam essas leis achando que poderia salvar. Cara, você pode jogar, você pode. Quanto mais você conhece a Deus e entende quem Ele é, mais liberdade você tem, porque mais você compreende o seu Criador e menos medo você tem dessas coisas. Então, se você tem medo de jogar e achar que vai para o inferno, começa a conhecer a Deus, porque você não conhece a Ele.
Próxima pergunta. O que você falaria para um testemunho de Jeová quando ele diz que o inferno não existe? Então, os testemunhos de Jeová, eles usam uma versão da Bíblia que não é uma versão muito boa. Não, é uma versão péssima, uma versão cheia de heresia. Por quê? Essa versão, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Vamos pesquisar juntos. Essa versão chama Tradução do Novo Mundo. Tá aqui, ó, site oficial do Testemunho de Jeová, Tradução do Novo Mundo. Esse é o nome dessa versão. Essa versão, bora colocar para ler junto aqui ela online. Deve ter uma versão dela online. Edição, estudo, escute e leia. Deixa eu colocar isso aqui. Essa versão, ela é cheia de adições e coisas que eles acreditam que não estão de acordo com o hebraico e com o grego. Você sabe que nossa Bíblia ela é traduzida diretamente do hebraico e do grego. Se você pegar uma Bíblia, foi lá na primeira página, tá lá, tradução do hebraico e do grego, etc. Mas a deles não. A deles tem adições para se adequar àquilo que eles acreditam. Eu vou te mostrar aqui, ó. Por exemplo, lá em João capítulo 1, no versículo 1 está escrito, olha aqui, eu vou ler, isso aqui é a versão deles, tá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas vieram a existir por ele, e sem ele, nem mesmo uma coisa só veio existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. O que você acha esquisito aqui nesse texto? Porque eles não chamam Jesus de Deus. Esse texto aqui, se a gente pegar numa Bíblia normal, deixa eu voltar pra cá, se a gente pegar numa Bíblia normal, é João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que estava na palavra com Deus, no princípio. Então, esse texto aqui, que é o texto original traduzido do grego, ele diz que Jesus era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Na versão deles, diz que a palavra era um Deus, porque eles não creem que Jesus era Deus. Eles creem que existem 3 deuses diferentes. O que Jesus é um Deus menor do que Deus, entendeu? Que Jesus é um Deus menor que Jeová. Então, eles adequam a tradução deles para aquilo que eles acreditam que é de acordo com a torre de vigia, que aí é outro 500 aqui, que eu não vou entrar hoje. Bora tentar traduzir do grego agora esse texto? Tem um site aqui, deixa eu ver se eu acho. Bora lá, ó, tradução do grego, João capítulo 1, versículo 2. Ele estava no... Não, na verdade é versículo 1, né? Eu acabei de ler, eu esqueci. Versículo 1, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo... E Deus era o verbo, assim que ele colocou. E Deus era o verbo. E Deus era o verbo. Aqui também, isso aqui é traduzindo direto do grego, né? Olha aqui, ó, no grego ele fala e Deus era o verbo. Isso aqui é Deus era o verbo. Então essa é a tradução do grego, que falando que Deus era o verbo. Que Jesus, né? Aqui no texto está falando de Jesus. Jesus era o próprio Deus. Jesus é o verbo. Só que aqui na versão deles eles traduziram colocando Jesus e a palavra era um Deus. Não era o Deus. Era só um Deus. Porque eles não creem que Jesus era Deus. Então... até esqueci a pergunta que eu me empolguei aqui. A tradução deles da Bíblia é uma tradução modificada para aquilo que eles acreditam. Então por que eles não acreditam que o inferno seja eterno, qualquer coisa do tipo? Já na tradução da Bíblia deles, ele já tem deturpação. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, deixa eu pegar um texto aqui, sei lá, tem vários versículos que eu podia trazer, mas eu vou colocar Apocalipse, deixa eu ver, 19 Jesus volta, 20 eu acho que é o juízo final, né? Eu acho que é o 20, bora ver no 20, ver se a gente acha aqui. Olha aqui, ó, versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aí a gente continua, novo céu, nova terra. Não, a gente volta, eu passei demais aqui. Achei, versículo 9, ó, aí 10, o diabo, versículo 10 de Apocalipse capítulo 20. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então a Bíblia é muito clara, cara, mais claro que isso é impossível. A Bíblia é muito clara em dizer que não vai ser todo mundo destruído, não, literalmente. As pessoas que vão pra lá, o diabo, aqui tá falando do diabo, o falso profeta e a besta que já foram pra lá, né, no caso, nesse contexto desse texto aqui. Eles serão atormentados dia e noite para os séculos dos séculos. A Bíblia é muito clara em informar isso pra gente. Então, para quem acha que não é eterno o inferno, que não existe o inferno, tá muito enganado. A Bíblia é bem clara nisso. Próxima pergunta, por que toda vez que eu vou orar eu fico bocejando? É normal? Porque você tá sempre com sono, né? E pergunta B. Desculpa. Estou tentando ser uma pessoa mais legal. É isso, gente. Não tem. É porque você tá com sono, você vai orar com sono, aí você fica bocejando. Não é nada espiritual, não, tá? Porque tem gente que quer espiritualizar tudo. Ó, não espiritualize o que é natural, nem naturalize o que é espiritual. Oração não é uma parada espiritual, é uma parada natural. Mas muitas vezes, aí isso eu posso te falar, A tua carne tá fraca. e é por isso que a tua carne a gente vai ficar com sono. Quer ver? Bora lembrar de um texto aqui, que eu posso usar exatamente isso aí que eu falei pra você. Mas lembra, é possível vencer isso naturalmente, mas a tua carne é fraca, e aí você não quer orar. Deixa eu lembrar, ó, Mateus capítulo, 26. Conspiração contra Jesus, Jesus é ungido
Betânia, Jesus... cadê esse texto? Jesus no Getsemane, tá aqui, ó. Verso 40 e 41, bora ler junto? Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Então Jesus já deu essa resposta. Por que você fica com sono? Porque tua carne está fraca. Então ele pediu para os discípulos orarem com ele, vigiarem com ele, só que eles não conseguiram, porque eles estavam com tanto sono que eles não conseguiram vigiar, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Então pode acontecer, cara. É normal ser humano, mas você tem que lutar contra isso. Você luta contra isso na razão, tá? Você tem que decidir, bora, vou ficar em pé, vou dar um jeito e vou orar. Ou ora no horário que você não esteja com sono. Também funciona. Se tremendo toda e batizo com fogo, a mesma pergunta. Não entendi nada. Será que ela mandou uma outra pergunta antes? Se tremendo toda, é batizo com fogo a mesma pergunta? Cara, eu não entendi essa pergunta. Não sei o que ela quer. Se tremendo toda e batizo com fogo a mesma pergunta. Não, ó, bora lá. Batismo, bora falar de batismo com fogo? Acho que eu nunca falei de batismo com fogo aqui. Agora vai dar um problema pra mim. Por quê? Se você cresceu numa igreja pentecostal, você ouviu falar de 3 tipos de batismo. Você tem o batismo nas águas, você tem um batismo com o Espírito Santo e tem um batismo com fogo. O que geralmente te dizem? Batismo nas águas ou batismo da confissão de pecados e arrependimento? Ok, certinho. Batismo com o Espírito Santo, é o batismo da manifestação de dons. Beleza. Tem discussão, mas ok. Eu acredito nisso. Aí tem o batismo com fogo, e esse é o complicado. Porque o batismo com fogo, na teologia pentecostal, é diferente, pelo menos do que a gente vê nas igrejas, não sendo na oficial. É diferente do batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é a manifestação de dons. O batismo com fogo seria a mudança de caráter. Batismo com fogo é aquele lá que você fica literalmente pegando fogo, tal, sapateia, pega fogo, essa loucura toda. Mas bora pra Bíblia. Em Marcos capítulo 1, eu acho que é... Não, Marcos não, é Lucas. Colocar aqui. Lucas capítulo 3, eu acho. Verso 16 e 17, vamos ler juntos o que está escrito. João respondeu a todos: eu batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E aí no verso 17 ele fala o que é esse fogo. E traz a pá na mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. Então o fogo que nunca se apaga não é o Espírito Santo. É que uma moto tá passando. É o fogo do inferno. Então, quando João Batista fala que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele está falando do Espírito Santo uma coisa e o fogo é o fogo do inferno. Então, aí fica um pouco assustador quando você vê muita gente cantando: me batiza com fogo. Você está pedindo para Jesus te batizar com o fogo do inferno. Porque na Bíblia, o fogo não é o fogo do Espírito Santo. É o fogo do inferno. É um pouco assustador você pensar num negócio desse, né? Pois é, mas é isso que as pessoas estão cantando. Bora ler de novo aqui, verso 17. Ele traz a pá na mão e limpa a sua eira e ajunta o trigo no seu celeiro, mas queimará com fogo a palha que nunca se apaga. Então é esse fogo aqui que Jesus fala quando ele vai batizar com fogo. Inclusive, isso é tão verdade que no final de Lucas, né? Bora colocar aqui Lucas, no capítulo 24 de Lucas, Jesus ele dá aquela promessa, ficar em Jerusalém e tal. E olha o que ele diz aqui, ó. Paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Aí Jesus aparece para eles, ok, cadê o texto que eu quero? No verso 48 e 49, Jesus diz: vocês são meus testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Jesus falou ficar em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder. Não falou nada de fogo, beleza? Agora bora para Atos, que também foi um livro escrito por Lucas. Quer dizer que foi na mesma vibe. E ele fala de novo: ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro dos próximos dias. Ou seja, Jesus não falou para os apóstolos que eles seriam batizados no fogo. Ele falou para os apóstolos que eles seriam batizados no Espírito. Só que João falou que Jesus ia trazer o batismo com o Espírito, que é esse que eles receberam, que nós recebemos, e o batismo com o fogo. Mas o batismo com fogo não é para os salvos, é para os não salvos, é o fogo do inferno. Marcos 9, acho que é o 43. Jesus diz assim, se sua mão te induz a pecar,
Córtia, é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se seu pé direito te induz a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno. E se seu olho te induz a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É desse fogo aqui que o batismo de João tá falando. Então você vê, eu não sei, é porque obviamente que as pessoas que cantam em batiza com fogo, elas não estão cantando pra Deus matar elas com fogo no inferno. Só que eu imagino Deus olhando do céu um pouco cômico, o pessoal tá mandando batizar isso com fogo. Mas amém, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem o que você achou, se inscreva no canal e até a próxima.